Se você nunca fez um pão caseiro, ou se das vezes que você tentou virou uma sola de sapato, ou sei lá, por N motivos ficou um pão ruim, então esse vídeo é pra você. Oi, tudo bom? Eu sou o Doug do Instagram Doug Cakes e nesse vídeo eu vou fazer com vocês um pão caseiro de liquidificador, que é assim, um dos melhores pães e um dos pães mais fáceis do mundo. Primeiro, porque você não vai sovar. Segundo, porque os ingredientes provavelmente você tenha todos na sua casa, não seu fermento para pão, que a gente pode encontrar em qualquer mercadinho. E terceiro, porque é uma receita muito rápida, você não vai ter aqueles períodos longos de descanso de 3 vezes, descanso 4 vezes, nada disso. Vai ser um pão muito rápido e sinceramente é um dos pães que eu mais gosto assim para comer, com passar manteiguinha, colocar na sanduicheira. Nossa senhora, muito maravilhoso, sério, real, oficial. Eu sei que a maioria das vezes eu digo que as receitas são incríveis do canal, mas essa é uma que eu não dava nada pra ela. Do pão de liquidificador? Nunca. E aí, não tenho mais nem pão pra mostrar aqui pra vocês, que eu já comi tudo. Então, se você já gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá? Já que se vocês gostarem desse vídeo, quem sabe eu não faço outros tipos de pães de liquidificador que não precisa sovar, que eu sei que vocês gostam de um pão nesse canal, tá certo? Então deixa o like, se inscreve aqui e bora pro vídeo! It's Contract Productions. Hey. E assim, aqui no canal, pra você que já me conhece, você sabe que eu tenho uma série longa de pães aqui no canal, que mistura várias técnicas, vários jeitos de fazer, várias fermentações. Tem um melhorador natural de pão, pra quem já faz um pãozinho e quer melhorar os seus pães de forma natural. Tem tudo aqui, vou deixar aqui nos cards linkado, tá bom? Mas eu nunca tinha feito aqui no canal um vídeo pra quem nunca fez pão. E é o que muita gente encontra nesse período de quarentena, que é não sabe fazer nenhum pão, queria fazer um pão caseiro, não queria sair na padaria. Então eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. É uma receita que eu guardo aqui, ó, my heart, porque é muito maravilhosa e incrível. Você vai fazer assim, dá pra fazer hoje se você quiser. Então vem comigo. Primeiro a gente vai bater os nossos ingredientes no liquidificador, mas assim, você pode usar uma batedeira, não precisa usar liquidificador, você pode bater tudo no seu muque, depende de você. Aqui eu uso o liquidificador porque já ajuda nesse processo de bater os primeiros ingredientes, de liquidificar a mistura e ficar tudo mais cremoso, assim, sem você precisar ter muito trabalho, tá certo? Mas a mão, quiser bater na batedeira, aquela de 2 garfinhos, tanto faz, você pode bater em qualquer batedeira. No meu liquidificador, eu vou começar acrescentando 2 colheres de margarina. Sim, é margarina mesmo. Mas você pode usar manteiga, você pode usar óleo. O ideal é que você use óleo ou margarina, porque eles não endurecem muito na geladeira. E eles deixam a nossa massa um pouquinho mais úmida. Mas se você tiver manteiga, usa manteiga. Você pode usar um óleo de coco, qualquer gordura vai dar certo, tá? Mas aqui, de preferência, óleos e margarinas, beleza? E essas 2 colheres são 2 colheres de sopas assim, aquelas bem cheias de vó, que daria 1/3 de xícara, mas eu sei que muita gente não tem essas medidas de xícaras, então eu coloco 2 colheres de sopa desse tamanho que você tá vendo no vídeo. Junto a essa margarina eu vou acrescentar 2 ovinhos inteiros, tá? Só você quebrar os ovinhos. Se você não tiver ideia da procedência dos seus ovos, quebra eles antes numa vasilhinha e coloca no liquidificador depois, porque se ele estiver estragado, você já estraga a manteiga, aí vai ter que lavar o copo do liquidificador. Então o rolê que é melhor não correr. O que você faz? Quebra o ovinho separado, depois você põe no liquidificador. Modéstia à parte, como eu falo em todo vídeo, eu tenho acesso aos melhores ovos, porque as galinhas a gente cria aqui em casa. Elas sempre passam aqui nos vídeos, né, pondo e atrapalhando meus vídeos. Mas enfim, são ovos que eu confio de qualidade. Junto a esses ovos eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de açúcar. 4 colheres de sopa cheias de açúcar, que eu não tô usando nem colher de medida pra vocês não ficarem nessa noia. Ai meu Deus, colher de medida! Não, é 4 colheres, essas colheres mesmo de vó, tá bom? De açúcar. E junto com o açúcar você vai acrescentar também meia colher de sopa de sal. A colher de sopa eu acabei usando essas colheres de sopa de medida, mas é meia colher de sopa mesmo de sal, sem problema nenhum, tá certo? Lembrando que esse pão não é um pão nem doce, nem um pão salgado. É o que a gente chama de pão semi-doce, tá? Então assim, ele é aquele pãozinho que tem um adocicado, mas ele tem um salgadinho que dá pra você comer com patê. Então essa mistura. Se vocês quiserem, posteriormente, aí eu faço um pão simples, salgado, que tem aquela casquinha mais crocante, ou um pão doce, como aqueles de padarias, mas aí vai do que vocês quiserem e me mandarem aqui nos comentários, tá certo? Se vocês quiserem alguma coisa, me manda aqui nos comentários, ó, que eu tô na fase ótimo de ler e fazer o que vocês pedem.
E aí você vai acrescentar 350 ml de leite. Aqui eu tô usando um leite gelado, por quê? Porque aqui onde eu moro, o clima é bem quente. Mas se você mora em uma região do Brasil em que um clima ele é um pouquinho... Hoje aqui, por exemplo, tá nublado. Se o seu clima estiver nublado, ou se você estiver com um pouquinho de frio, então saiba que o fermento do seu pão, ele também vai sentir frio. E quando ele tá com frio, imagina só uma pessoa preguiçosa. No frio, a pessoa não vai fazer nada. Então, se tiver um pouco mais de calor, a pessoa já fica meio afobada e acaba fazendo as coisas. Então, é por aí que o fermento anda, tá? Então, pra você ter um crescimento mais rápido do seu pão, o que você faz? Você pega o seu leite, você dá uma mornadinha, mas tipo, uma mornadinha de nada. E aí você pode colocar os 350 ml de leite no liquidificador. Lembrando também que se você não tiver num canto nem frio, nem muito quente, o ideal é que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente, tá? Tira um pouquinho eles antes da geladeira para que o seu pão cresça organicamente. Tudo bom? E por último, você vai acrescentar uma colher de sopa de fermento para pão, que é esse fermento biológico instantâneo seco. Pera aí que eu vou pegar o meu aqui para vocês. Pera. Aqui em casa, o fermento para pão que eu compro é esse da Flashman, ó. Eu compro ele em pacotinho de 100 gramas, ele custa mais ou menos uns 5 reais. Mas você vai encontrar no mercado de várias marcas, como Dona Maria, Dona Benta, em pacotinhos de 10 gramas, que é o que a gente necessita para fazer esse pão. Se caso você compre esse de 100 gramas, você vai usar uma colher de sopa. Se você compra um pacotinho de 10 gramas, então é só você colocar o pacotinho completo. Ou medir uma colher de sopa que vai dar 10 gramas bem certinho, tá bom? Mas assim, cuidado, não vai gastar 5 reais num pacote desse se você não fizer muito pão, porque não vai valer a pena. Porque esses fermentos, beleza, eles são 100 gramas, mas ele tem uma duração muito pequena. Eles duram no máximo 2 meses assim na geladeira, mas assim, 2 meses no máximo, tá certo? Então aqui em casa, como eu faço muito pão, toda semana eu faço 2 ou 3 receitas de pão, então comprando esse sai mais barato do que eu comprar o de 10 gramas, o pacotinho pequeno. Esse aqui são 100 gramas, eu pago 5 reais, 5,30. E o de 10 gramas eu pago 1,40, quase 2 reais. Então assim, não vale a pena pra mim mesmo, tá certo? E aí eu compro esse de 100 gramas, né? Uso ele, e aí eu coloco num vidrinho, de vidro mesmo, esses vidrinhos assim de geleia. E aí eu coloco, deixo na geladeira. E aí eu vou... E aí eu vou usando durante 2 meses. Fermento fede. Cheirinho de pum. E assim, gente, se aqui onde eu moro, que é o interior do estado do Ceará, é o interior do interior, eu acho esse fermento, então com certeza você vai achar na sua cidade ou onde quiser que você esteja, tá bom? Então não há desculpas para não achar fermento de pão. Colocou o fermento de pão no liquidificador, você vai liquidificar todos esses ingredientes rapidinho, só para misturar. Misturou, eu vou começar acrescentando a minha farinha de trigo. Aqui eu vou usar 4 xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu tô usando aqui tem um total de 240 ml, mas se você for usar, quiser pesar, são 500 gramas de farinha. E aí o que acontece? Eu peneiro a minha farinha de trigo numa bacia grande, deixo do lado do meu liquidificador. E aí eu acrescento essa farinha de trigo até quanto o meu liquidificador aguenta. Se você tiver um liquidificador muito potente, então provavelmente até bata essa massa no liquidificador completa, sem você precisar passar na mão. Mas o meu liquidificador aqui ele não é muito bom, então eu acrescentei acho que 1 xícara, 2, e ele já tava pedindo arrego. Tá certo? E aí o que eu faço? Quando o liquidificador começa a pedir arrego, quando eu vejo que ele não tá conseguindo mais bater, então eu tiro ele e adiciono no meu bolzinho onde tá o restante da farinha de trigo, tá? Então são 4 xícaras totais que eu separei. Vou acrescentando xícara por xícara no liquidificador até quanto o seu liquidificador aguenta. Tá certo? E aí, não aguentou, você passa o conteúdo líquido pra dentro da seu bowl, pra sua bacia, pra sua cumbuca. E é engraçado porque pra massa de pão, gente, eu até recomendo você usar bacias de plástico, porque eles desgrudam melhor da lateral. A de vidro que eu uso aqui, eu uso mais pra filmar, mas se eu estiver fazendo em casa, eu uso a de plástico mesmo, porque elas são bem melhores pra desgrudar depois que tá tudo pregado assim, tá certo? E aí você vai ter o trabalho de misturar essa massa durante 5 minutos, tá certo? Então você tira do liquidificador, mistura com a farinha. Você viu que misturou? Coloca 5 minutos no seu cronômetro e você vai ficar mexendo de boas. Não precisa ser uma mistura muito louca, preciso bater isso aqui. Não, nada disso. Você vai mexendo conforme você aguenta, o quanto seu muque, porque é uma massa um pouco pesada. Não é uma massa tipo de bolo, que é mais... É um pouco pesada, mas não é uma sova. É uma mistura, tá? A sova não tem nada a ver com isso aqui. Na sova você tem movimentos precisos, é com a massa que desgruda da sua mão.
tá? Aqui é só misturar mesmo. Mistura por 5 minutos, o mínimo pelo menos de 5 minutos. E aí você vai ter uma massa boa, tranquila. Se você quiser mexer até esse aqui ficar liso, boa sorte. Você vai continuar mexendo aí tranquilamente. É importante você mexer a massa de pão, porque a massa de pão ela precisa do glúten, que é a proteína da farinha de trigo, que o fermento usa para que o pão cresça. Tá certo? Ao contrário do fermento de bolo, que quando a gente faz, a gente não quer que ele crie glúten. Tá certo? E aí, quando eu tiver mexido por 5 minutos, eu vou untar a minha forma de pão. Aqui eu tô usando, gente, uma forma de bolo inglês. Mas se você não tem bicho. Usa uma forma de buraco no meio, usa uma forma quadrada, tanto faz. Você vai usar a forma que você achar melhor. Eu gosto de usar formas que são mais pequenas e mais altas, porque o pão mais alto ele fica mais bonito. Mas, gente, isso é frescura minha. Se você quiser colocar uma forma enorme assim pra fazer um pão bem fininho, também pode fazer, o pão vai ficar gostoso do mesmo jeito, tá? É só uma questão de estética. Tudo bom. E você vai só untar, eu só passo manteiga, um pouco de manteiga, não precisa passar farinha de trigo, isso aqui não vai grudar, não é como a massa de bolo, tá certo? Então eu só passo manteiga na lateral da minha forma de pão, e aí eu coloco a minha massa. E aí eu só dou uma ajeitadinha com a colher, não precisa nem pensar muito nisso, e aí eu levo a minha massa para crescer. E assim, agora é hora de paciência. Não adianta você querer fazer uma massa, até agora eu fiz tudo certinho e você não ter paciência para esperar o pão crescer. Aqui, devido aos meus ingredientes estarem gelados, então eu deixei o meu pão crescer por 1h15. Assim, deixei crescer e esqueci. Quando eu vi já estava muito crescido, cresceu até demais do que eu queria que crescesse. A dica é, paciência, você não vai estar lá parado olhando o pão. Você deixa o pão lá crescer, eu coloco um paninho por cima do pão, coloco ele dentro do meu forno desligado. Você pode colocar dentro do micro-ondas, você pode colocar em um lugarzinho mais quente da sua casa, dentro do seu armário. Tá certo? Lembrando que o pão vai crescer, então não pode ter nenhum peso em cima dele. Sei lá, pode demorar pode crescer em 30 minutos, pode crescer em 1 hora, pode crescer em 2 horas, tá certo? Vai depender do seu clima, onde você tá, da forma que você fez a massa. Que fazendo direitinho aqui, gente, não dá erro. Não dá erro, é impossível ganhar essa massa de pão. Não é possível que você seja essa pessoa. Então coloca a sua massa na sua forma untada, deixa crescer pelo tempo que ele crescer bastante, você vê que ele tá bem grandão. E aí aqui por cima eu costumo pincelar um ovo, pego um ovo, bato, coloco um pouquinho de leite nesse ovo e aí eu pincelo por cima do meu pão. Por que que eu misturo leite com ovo? Se eu coloco o ovo puro por cima do pão, ele vai dourar muito rápido e não vai dar tempo do meu pão assar. Então vai ficar muito escuro a parte de cima e o meu pão não vai crescer nem vai assar suficiente. Então se eu misturo um pouco de leite com o ovo, então ele vai dourar, mas ele vai dourar um pouco mais lentamente. E aí ele doura mais ou menos no tempo em que o pão assa. Tá certo? Se você não quiser passar ovo aqui em cima, também não tem problema, tá? Só que o seu pão não vai ter aquele dourado, bonito, que nem fica como o que eu faço. Vai dar assim uma douradinha por cima, não vai ser igual a minha, mas também vai ficar gostoso, o gosto basicamente vai ser o mesmo, tá certo? E aí eu vou levar pro forno. Aqui o meu ficou exatamente 30 minutinhos no forno. É bem rápido no forno a 180 graus. Mas aí você vai olhando aos poucos. Se tiver com alguma dúvida, pode enfiar um palitinho pequeno no meio do seu pão, ver se ele tá sequinho e aí você pode tirar, tá bom? Pra desenformar, o ideal é que você desenforme, caso você for desenformar, que você pode querer não desenformar, mas se você for desenformar, você desenforma ele ainda quente, tá? Espera uns 10 minutinhos, dê uma mornadinha, você já desenforma ele, porque ele solta da forma assim, um passe de mágica, assim como o meu foi, tá bom? E aí, gente, a dica que eu dou é que você só parta quando ele estiver mais frio. Aqui, como eu sempre falo, eu sempre aproveito a luz do sol para que as imagens fiquem boas. Então, o meu eu cortei quente mesmo, tá? Mas você corta só quando tiver frio, que ele vai estar bem fácil de partir. Gente, esse pão, ele é incrível. Ele desmancha na boca, ele tem um sabor, porque ele vai bastante margarina. Ele fica extremamente leve. Ele parece meio com um bolo, mas ele tem um sabor de pão. É muito, muito bom. Eu costumo pegar ele, guardar na geladeira. E aí quando eu quero um pãozinho de tarde, eu passo a manteiguinha, coloco na sanduicheira. Gente, é muito, muito, muito bom. Tá certo? Não tô aqui querendo esbanjar, mas esse pão é muito, muito bom. Maravilhoso, incrível. Ai, tudo bom. Construct Productions. Hey.
E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, achou que tá bem explicado, achou que você poderia mandar pra alguém da sua família fazer, então já compartilha no WhatsApp, tá bom? Aproveita também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo que me ajuda bastante, tá? E se aparecer algum anúncio, assiste, por favor, tudo bom. E se você quiser que eu faça algum pão específico, um pão bem simples, sei lá, um pão simples doce, que tal? Seria maravilhoso, não é? Que é outra técnica pra fazer o pão doce, que tal? Então deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, me segue e até semana que vem com um vídeo novo. Ah, eu tô no Instagram também, tá? Lá eu faço loucuras. Tudo bom? Tchau. Hey.